Eu acho muito interessante como a gente está tratando, né, de gênero, de pautas, como você colocou, como o aborto, mas os democratas tiveram que fugir um pouco de uma postura muito woke, para usar o termo americano, né, que é de um identitarismo muito acirrado, de um discurso muito sectário, porque o Trump explorou isso de uma forma eleitoral muito forte. Então, ele jogou para o colo dos democratas, né, também. Todo mundo se ajudou aí, né, nesse jogo, mas é uma coisa que a Câmara está buscando fazer na campanha, buscou até hoje, né, de tratar de pautas de gênero sem cair na armadilha woke, por assim dizer. Christian, como é que você está acompanhando aí esses recortes das eleições, do eleitorado e dos discursos ideológicos? Eu acho que a Câmara tem uma vantagem para falar de assuntos, digamos, que a gente chama de identitários, que o Biden não tinha, mas o Obama tinha. Porque na medida em que o Obama é negro, na medida que a Câmara, não sei como é que a gente classificaria aqui, se é negra, se é parda, mas enfim, que ela é vista como não branca, você não precisa tocar no assunto. Você representa, na verdade, a causa. E justamente como você representa a causa, você não precisa ficar tocando, batendo no assunto do tempo inteiro. Esse é um aspecto interessante para ela, é uma vantagem que ela tem. Outro aspecto que eu acho interessante é que é o seguinte: as decisões, né, como você tem um país muito dividido, como estão os Estados Unidos hoje, por razões que a gente até pode tentar explicar na longa duração, né, decorre do fato de que você precisa, na eleição, conquistar o voto dos indecisos, e os indecisos, em geral, são os moderados. Então, você precisa ter um discurso em que você em que você mantenha os votos que você já tem, que seriam dos radicais, porque, afinal, não me parece que aqueles que estão mais engajados na pauta identitária vão, em algum caso, votar no Trump. Então, esses votos você já tem. Então, o que você precisa, na verdade, é conquistar os votos do centro. E, para isso, você não pode espantar os eleitores, né, com uma pauta que possa ser considerada radical. Então, esse é outro motivo pelo qual a Câmara pode fazer esse movimento também, né? Por que acontece? O Partido Republicano é um partido que era conservador e foi se tornando reacionário. É muito curioso quando você vê um partido conservador, né, no momento de saída daquele mundo social-democrata que foi criado na época do Roosevelt, na década de 1930, né, com o próprio Reagan, quando o Partido Conservador começa a se tornar um partido que a gente vulgarmente chama de neoliberal, né, que é uma coisa de conservador nos costumes e liberal na economia e tal. O que a gente vai vendo dali? Na medida em que, como a professora mencionou antes, a demografia americana, por força, eu diria, do processo de democratização da sociedade, ela vai andando, né? O país, os setores mais conservadores começam a não se identificar com a imagem tradicional do país como um país branco, como um país que lidera o mundo. Então, é engraçado que você mencionou o Tea Party, não foi, Flávio? Engraçado, porque o discurso do Tea Party, que já era radicalizado em relação ao Reagan, o que ele dizia que você tinha que voltar às origens. Voltar às origens era, na verdade, resgatar os Estados Unidos no final do século XVIII. Né, que era uma pauta como se fosse uma coisa meio britânica radical das tradições. Eles chamavam a interpretação da Constituição, esse tipo de interpretação da Constituição, de originalismo. Quer dizer, tinha que interpretar a Constituição, que é de 1787, como se fosse daquele tempo. Então, era uma coisa oligárquico-arcaica. E é interessante que, na medida em que eles acham que não conseguem segurar o movimento de transformação da sociedade americana, que vai na contramão da identidade tradicional que eles têm do próprio país, eles vão numa radicalização contínua. E hoje, o que você tem com o Trump é uma negação da própria democracia liberal. Quer dizer, é um processo de radicalização em que eles estão dispostos a abrir mão, na verdade, dessa tradição que eles estavam defendendo antes, para conseguir, da cabeça deles, resgatar a grandeza americana. Então, tem um cruzamento aí muito cruel e muito delicado, que ao mesmo tempo em que a sociedade americana, o perfil da sociedade americana, a identidade da sociedade americana vai sendo transformada, tanto pelo contingente de imigração, né? Por um lado, né, para além da crise econômica,
né? Pela pauta de costumes, por valores que a gente pode chamar de pós-materialistas, quer dizer, são valores que não estão apenas preocupados com comer, dormir, escola, enfim, são valores de identidade pessoal, de valores a respeito da natureza, enfim, isso é uma outra, né? E isso atrai a nova geração. Na medida em que isso vai acontecendo por um lado, você teve no meio do caminho a crise econômica, lá de trás, 2007, 2008, e você tem a sensação de decadência geopolítica do país, que também afeta a identidade nacional, essa ideia do destino manifesto, de que os Estados Unidos são o povo eleito por Deus para defender a liberdade no mundo, entendeu? Então, esse cruzamento de descaracterização da sociedade, da identidade tradicional americana, com a sensação de declínio relativo do país em relação à China, cria esse caldo de reacionário que favorece o movimento trumpista, né? Agora a gente vai ver o que vai acontecer.